Capítulo 1. A partir de hoje sou um príncipe real. Shen Gean sentiu que alguém o chamava. Sua Alteza, acorde. Ele não podia classificar de onde, mas o som que ele ouviu ainda não desapareceu, na verdade, ficou ainda mais alto. Então ele pôde sentir alguém gentilmente puxando sua manga. Sua Alteza, meu príncipe real Shen Gean abruptamente abriu os olhos. O ambiente familiar desapareceu, a mesa desapareceu, as paredes familiares também desapareceram, substituídas por uma paisagem estranha. Um quadrado redondo estava cercado por casas baixas de tijolos, em cujo centro algumas forcas foram erguidas. Ele mesmo sentou-se a uma mesa do outro lado da praça. Não havia nenhuma cadeira macia e rotativa sob a sua bunda, mas uma cadeira de ferro dura e fria. Também um círculo de pessoas estava sentado ao redor dele e o observava atentamente. Vários deles estavam vestidos como senhoras medievais e tentaram reprimir suas risadinhas. Que diabos? Que lugar desgraçado é este? A mente de Shen Gean estava perdida. Por 3 dias consecutivos ele trabalhou horas extras, assim ele estava mentalmente e fisicamente em seu limite. Ele mal se lembrava de que seus batimentos cardíacos estavam instáveis. Ele só queria deitar em seu mesa e faça uma pausa. Sua Alteza, por favor, declare sua decisão. O orador era aquele que secretamente puxava sua manga. Seu rosto era velho, estava em seus 50 ou 60 anos, ele usava uma túnica branca. À primeira vista ele parecia um pouco com Gandalf de O Senhor dos Anéis. Estou sonhando. Shen Gean lambeu os lábios secos. Decisão, quis decisão. Mas logo ele entendeu, as pessoas estavam olhando na direção da praça na forca. Muitas pessoas estavam na praça, agitando os punhos enquanto gritavam. Ocasionalmente até uma ou duas pedras voavam em direção à forca. Shen Gean vira instrumentos tão antigos de tortura apenas em filmes. Os dois lados da base tinham cerca de 4 metros de altura. O pilar da capital consistia de uma viga principal. A viga era incrustada com um anel de ferro enferrujado e uma corda de cânhamo amarelada. O anel de ferro, uma extremidade fixa na forca, a outra extremidade no pescoço do prisioneiro. Nesse estranho sonho, ele descobriu que sempre via tudo com clareza. Geralmente não usava os óculos para ver as palavras na tela do computador, mas agora a forca que ficava a 50 metros de distância, Shen Gean podia ver todos os detalhes no palco mesmo sem eles. O prisioneiro usava um capuz, as mãos amarradas às costas. As roupas eram de cor cinza e feitas de um tecido áspero com panos sujos sem forro. Ele tinha uma figura magra. Parecia até possível que alguém pudesse colocar o tornozelo exposto com uma mão. Com um peito ligeiramente saliente, o prisioneiro parecia ser do sexo feminino. Ela estremeceu ao vento, mas ainda tentou ficar de pé com um corpo reto. Bem, no final, que crime essa mulher cometeu que tantas pessoas ficaram indignadas esperando que ela fosse enforcada? A causa desta situação foi, Shen Gean Memórias apareceu como se de repente ligado. A resposta veio quase ao mesmo tempo. Ela é uma bruxa. Caído pela tentação do diabo, uma encarnação do mal. Sua Alteza. Gandalf pediu cautelosamente. Ele olhou para o outro. Bem, ele não se chamava Gandalf. Seu nome verdadeiro era Barov, seu assistente de ministro das Finanças, despachado para ajudá-lo com o governo. Enquanto ele mesmo imitou o quarto príncipe do reino de Grecastle, Rolan, que veio aqui para governar esta região. Os moradores desta cidade fronteiriça pegaram a bruxa. Eles aprenderam imediatamente a entregaram à delegacia de polícia local. Não, ela foi presa e entregue ao julgamento. A sentença de morte para as bruxas era geralmente ordenada pelos senhores locais ou bispos, mas desde que ele chegou ao poder, o mandado se tornou sua obrigação. Sua memória responderia à maioria das perguntas apresentadas uma a uma, desnecessárias para filtrar, também desnecessárias para ler, como se sempre tivesse sido sua experiência. Shen Gean estava temporariamente confuso. Absolutamente nenhum sonho poderia ter tantos detalhes. Então isso não era um sonho. Ele realmente viajou através do tempo para as eras sombrias da Europa medieval e se tornou Roland. De um cão lamentável para um grande quarto de um dia para o outro?
Este pedaço de território parece tão árido e atrasado. O reino de Grey-Castle, esse nome nunca foi visto nos livros de história. Bem, então como eu quero lidar com isso? Como continuar com esta situação não científica pode acontecer depois de um estudo mais aprofundado, mas esta presente farsa tem que parar imediatamente. Este desastre se resume a algum desgraçado que é bárbaro, mas precisará de outras pessoas enforcadas para satisfazer a missa. Shen Yan realmente não pode aceitar. Ele pegou o mandado de Barov e jogou no chão. Lentamente, ele disse: Estou com sono. O julgamento acontecerá outro dia. Dispersar as pessoas presentes. Shen Yan não podia se arriscar a ser imprudente. Ele teve que refletir cuidadosamente sobre o antigo comportamento do príncipe, para que ele pudesse continuar no antigo caminho do dandismo. É isso mesmo, o quarto príncipe estava tão confuso, com um personagem desagradável. Era difícil. De qualquer forma, podemos esperar que uma coisa de 20 e poucos se afaste sem problemas. A nobreza que se sentou no palco teve um olhar surpreso. Um homem alto vestindo uma armadura levantou-se. Sua Alteza, isso não é uma piada. Uma bruxa identificada deveria ser morta imediatamente após a confirmação, ou ela provocaria outras bruxas a capturá-la. O que fazer? Se a igreja soubesse que eles não se sentariam ociosos. Carter, esse homem de aparência decente era na verdade seu cavaleiro-chefe. Shen Yan franziu a testa. Por quê? Você está com medo? Seu discurso de escárnio não estava completamente agindo. Um homem muito mais forte do que os outros realmente temiam uma invasão de prisão das mulheres. As bruxas eram realmente o porta-voz do diabo. Não é melhor pegar todos em uma rede do que sempre apenas alguns. Ao vê-lo não mais pronunciar uma palavra, Shen Yan acenou com a mão para chamar seus guardas pessoais e saiu. Carter hesitou em descer, para acompanhar as tropas que passavam pelo quarto lado dos príncipes. Os outros nobres se levantaram e enviaram seus melhores cumprimentos, mas Shen Yan, vendo isso, tinha apenas desprezo indisfarçado em seus olhos. De volta ao palácio, o castelo estava localizado no sul da cidade fronteiriça. Sua guarda pessoal parou ansioso o ministro assistente da porta do lado de fora do salão, o que o fez sentir-se aliviado. Como uma pessoa que tinha 90% de seu tempo lidando com pessoas através do computador, encarar todo mundo antes já estava superando seu comportamento habitual. Shen Yan encontrou em sua memória a localização de seu próprio quarto, sentou-se em sua cama e teve um momento de bom descanso, tentando reprimir seu violento coração batendo. No momento, o assunto mais importante era esclarecer a situação. O príncipe, que não podia ficar na cidade de Wimbledon, porque ele estava nessa terra estéril. A resposta inesperada que ele fez se deixou estupefato. Roland Wimbledon, na verdade veio aqui para lutar pelo título de rei. Tudo originou do propósito maravilhoso do rei Wimbledon III de Grey-Castle. Você quer herdar o reino. Não o príncipe primogênito tem o direito de se tornar rei, mas a pessoa mais capaz em governar um país. Ele colocou vários territórios sob o domínio de seus 5 filhos e depois de 5 anos ele decidiria quem se tornaria o príncipe herdeiro de acordo ao nível de sua governança. A meritocracia, mais a igualdade entre homens e mulheres, soa como um conceito muito avançado, mas o problema era a implementação real desse conceito. Quem poderia garantir que as 5 pessoas que iniciaram as condições eram as mesmas? Isso não estava jogando um jogo de estratégia em tempo real. Para seu conhecimento, o segundo filho conseguiu um território melhor do que esta cidade fronteiriça. Por assim dizer, parece nos 5 territórios nenhum outro lugar pior do que sua cidade fronteiriça. Simplesmente seu ponto de partida era muito inferior. Além disso, como avaliar o nível de governança pela população? Poder militar. Econômico? Wimbledon III não mencionou nenhum padrão, nem colocou a menor restrição no caminho da competição. Apenas no caso de alguém secretamente assassinar outros candidatos, o que ele faria? A rainha fica ao lado enquanto assiste seus filhos se matarem.
etc. Ele cuidadosamente recordou a próxima memória, certo. Outra má notícia, a rainha havia morrido 5 anos atrás. Shen Gean suspirou. Obviamente essa era uma era feudal bárbara e sombria. De matar bruxas desavergonhadamente uma pessoa podia ver uma ou duas coisas, já que o príncipe já era um ponto de partida muito alto. Além disso, mesmo quando não chegasse ao trono, ainda estaria do sangue dos reis de Graicastlé, enquanto estivesse vivo, era cavaleiro e seria considerado um dos senhores. Também, porque ele deveria se tornar rei, sem internet, sem civilização moderna e confortável, ele teria que viver a mesma vida que há pessoas ativas, queimando bruxas de diversão, para viver em uma cidade onde todos despejar excremento como se deseja. Finalmente Ding da peste negra. Shen Gean reprimiu os pensamentos errantes, foi para a frente do espelho do quarto. O homem no espelho tinha cabelos grisalhos, essa era a característica distintiva da família real. Com características faciais regulares, parecia ser completamente sem traços de personalidade. Seu rosto estava ligeiramente pálido e ele parecia não ter exercícios físicos. Quanto ao vinho e à mulher, ele lembrou, ele era tolerável, ele tinha vários amantes na cidade do rei, mas todos pertenciam ao tipo voluntário, ele não forçou ninguém. E a causa de sua própria travessia, Shen Gean imaginou que, graças à insistência desumana da empresa em progredir, o chefe havia combinado com a hora extra e isso levou à tragédia de sua morte súbita. No final, não importa o quanto as pessoas pensem, pelo menos eu tenho o equivalente a uma vida extra, eu realmente não deveria reclamar muito. Nos dias subsequentes eu poderia ser capaz de reverter lentamente essa vida, mas minha primeira tarefa é jogar um bom quarto príncipe, para que outras pessoas não encontrem algo errado, já que ser possuído pelo demônio leva diretamente à execução pelo fogo. Então, para viver bem, ele respirou fundo, olhou no espelho e sussurrou: de agora em diante, sou Roland.